Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a vida da sua família, hoje e sempre. Que o Espírito Santo visite o seu coração a partir de agora e traga o descanso e a paz que você tanto precisa. Meu irmão, Deus quer que você saiba de uma coisa: Ele te guardará no vale da sombra da morte. Se você está passando por uma luta muito grande, se você está no meio de um deserto espiritual que parece que nunca chega ao fim e por causa disso você fica se perguntando onde Deus está, que não te tirou do fundo do poço até agora. Meu irmão, essa palavra é para você. Por isso eu peço que você fique neste vídeo até o final, porque eu quero orar com você, eu quero trazer esta palavra que o Senhor tocou no meu coração. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar neste botãozinho inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo, e quando você fizer isso vai aparecer um sininho bem aí do lado. Clique nesse sininho também e selecione a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Irmãos, tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso participar dessa corrente de fé que tem crescido a cada dia. E eu quero dividir com vocês rapidamente uma mensagem que eu recebi de uma irmã que mora na cidade de Ilhéus, no estado da Bahia. Ela disse assim: Olá, pastor Antônio Júnior, eu decidi escrever esta mensagem para te agradecer pelas orações que você tem feito todos os dias lá no seu canal. Foi graças a esses momentos de clamor a Deus que o Senhor agora finalmente está restaurando o meu casamento. Pastor, o meu marido era alcoólatra e estava sempre fazendo com que os meus filhos e eu sofrêssemos muito por causa desse vício. E foi no momento de maior desespero que uma pessoa me apresentou o seu canal e eu comecei a te acompanhar desde então. Pastor, eu passei então a orar todo dia, de manhã e à noite, quando eu chego do trabalho. E eu sempre pedi pela libertação do meu marido e neste mês, com a graça do nosso Senhor Jesus, ele decidiu procurar ajuda depois que ouviu uma oração sua no canal. Pastor, eu estou tão feliz porque o meu marido, através da sua vida, hoje tem buscado a Deus junto comigo, com os nossos filhos, e estamos assistindo as orações juntos todo dia. Por favor, não pare essa obra nunca. Que Deus te abençoe poderosamente. Olha que lindo, irmãos. Olha que testemunho maravilhoso. Para mim não existe nada melhor do que receber testemunhos como esses. Essa é a recompensa pelo trabalho que eu tenho feito. E não é para glorificar a mim não, irmãos, porque eu não sou nada. É para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse canal é um instrumento do Senhor e eu sou apenas um servo que se coloca à disposição dele para ajudar vocês. Porque um dia pessoas foram usadas por Deus para falar dele para mim, para me aconselhar, para me ensinar a palavra do Senhor. E aí quando eu vejo algum testemunho dessa forma, eu fico emocionado. Por isso, se você tem um testemunho forte, algo que Deus já fez, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber o que Deus tem feito na sua vida. E mesmo que talvez eu não curta, eu não comente, saiba que eu leio sim os comentários, tá bom? Então, irmãos, nós vamos agora para a palavra e em seguida eu vou orar pela sua vida. E como eu disse no começo deste vídeo, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente esteja confiante no Senhor, é normal que muitas vezes nós nos sintamos abandonados. É normal que a gente ache que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está conosco muitas vezes. Mas, irmãos, nós precisamos acreditar de uma vez por todas que Deus jamais nos abandonará. Por mais que a gente se sinta sozinho, não podemos depender dos nossos sentimentos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. E é por isso que nós devemos aprender a viver pela fé, crendo que a pior tempestade já passou. E sabe quando isso aconteceu? Quando Jesus estava ali na cruz, sofrendo o castigo que você e eu merecíamos. Irmãos, Jesus estava carregando sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, todas as nossas falhas estavam caindo sobre o corpo físico dele, e ele então naquele momento foi separado do seu Pai, porque Deus é santo, Deus é justo e Deus, por ser perfeito, não pode habitar com pecado. E por causa disso, Jesus estava naquele momento assumindo o lugar dos pecadores. E é por isso que ele fez uma oração do fundo da alma, e eu quero ler para você o que está escrito em Marcos capítulo 15. Olha a oração que Jesus fez ali na cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Meus queridos, vocês conseguem perceber a angústia no coração de Jesus?
o grande sofrimento que ele passou por nós. Naquele momento, Deus precisou virar as costas para ele, porque Deus é santo e Deus não pode permanecer com quem não é santo. Porém, quando o seu filho Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que naquele momento ele entregou o seu espírito e então tudo estava consumado. O pior momento já passou, irmãos. Por mais que hoje estamos passando por lutas, Jesus enfrentou algo muito pior. E agora nós podemos ter o socorro, podemos ter a salvação, o perdão dos nossos pecados. E a grande e maravilhosa notícia é que quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, então o seu sangue nos perdoa de todo o pecado. E a partir de agora, Deus não enxerga mais o pecado em nós. Deus enxerga o sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz. Amém? E é por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado fiel, porque Ele defende a nossa causa. Ele mostra para o Pai as marcas em suas mãos, nos seus pés. Ele mostra o sacrifício que Ele fez por nós. E o que é interessante, irmãos, é que quando Jesus entregou o seu Espírito lá na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo de Jerusalém foi partido de cima a baixo e então começou um novo tempo para todos nós. E antes de eu te explicar o que significa esse véu rasgado, nós vamos voltar no tempo, mais precisamente no período do Antigo Testamento, para entendermos a importância desse véu em nossas vidas. Amém? A Bíblia conta que quando Deus falou com Moisés sobre como deveria ser a adoração em Israel, Deus deu para ele as instruções sobre como deveria ser construído o local onde a presença do Senhor haveria de manifestar neste mundo, no meio do seu povo. É claro, irmãos, que Deus é o Criador dos céus e da terra, e não existe nenhuma casa, nenhuma habitação que consiga segurar a presença de Deus. Mas Deus decidiu permanecer no meio do seu povo, Deus decidiu estar presente na vida dos seus filhos. E então, esse local que Moisés construiu se chamava Tabernáculo, e ele servia como um santuário móvel nos tempos em que eles estavam peregrinando no deserto. E mais tarde, o tabernáculo foi substituído pelo templo em Jerusalém. E a Bíblia diz que o rei Davi tomou Jerusalém e ele fez daquela cidade a sua capital e também o centro de adoração em Israel. Mas foi no reinado do seu filho, o rei Salomão, que o templo de Jerusalém foi construído. E esse véu que ficava no templo, somente o sumo sacerdote tinha permissão de atravessar ele uma vez por ano. E ele fazia isso para representar toda a nação de Israel e também para interceder pelo povo. E esse véu era uma grande cortina feita de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino. E o interessante é que nele haviam figuras de querubins, que são os anjos guardiões da santidade de Deus. Esses anjos estampados no véu eram uma mostra de que aquela cortina fechava a passagem para um lugar muito reservado. Os estudiosos acreditam que o véu do templo tinha cerca de 18 metros de altura e aproximadamente 12 centímetros de espessura, ou seja, era um véu muito grande e muito grosso, praticamente impossível de ser rasgado até mesmo pela espada mais afiada. E é por isso que o milagre acontece aí, irmãos. Quando Jesus morreu ali na cruz, esse véu foi rasgado de alto a baixo, mostrando que só Deus poderia fazer isso. E o que representa então esse véu rasgado? Significa que no momento em que o corpo de Jesus foi rasgado, ou seja, crucificado, castigado, naquele momento Deus estava fazendo uma nova aliança entre ele e os homens. E a partir de agora, todos que reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador podem entrar na presença do Senhor, mesmo sendo falho e pecador. Não é necessário mais fazer sacrifícios, não é somente o sumo sacerdote que pode entrar na presença de Deus, mas qualquer pessoa. Não importa o passado dela, não importa se você já foi na igreja ou não, se você já leu a Bíblia ou não, se você vem de uma família cristã ou não. Tudo o que você precisa fazer agora é colocar a sua fé no Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados. Então, meu querido irmão e minha irmã, quando você se perguntar onde está Deus no seu momento de dor, lembre-se que a resposta é: Ele está do seu lado. E não somente isso, Ele quer estar dentro de você. Se você pesquisar sobre qualquer religião neste mundo, nenhuma religião tem a ousadia de dizer que o Deus deles estará dentro das pessoas. Mas, irmãos, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra,
O único Deus verdadeiro, ele deseja estar no coração das pessoas. E hoje isso é possível porque quando Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito Santo de Deus veio habitar no coração de cada crente, no coração de cada pessoa que se converte dos seus maus caminhos e começa a seguir Jesus. Amém? Essa é a maravilhosa promessa que Jesus fez quando ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, irmãos, eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com muitos de vocês aqui agora. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não deixe para depois. Não queira consertar a sua vida e somente depois ir até Jesus. Porque quem vai consertar a sua vida, quem vai te libertar do pecado é Jesus. Amém? Irmãos, se teve uma pessoa que sempre soube dessa promessa, foi o rei Davi. Muito antes dele se tornar rei, quando ele ainda era um jovem pastor de ovelhas, ele escreveu no Salmo 23: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Eu não sei se você sabe, mas na época de Davi existia uma trilha muito perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, chamada de Vale da Sombra da Morte, onde os pastores precisavam andar lado a lado com as suas ovelhas para que nenhuma delas caísse no abismo e morresse. Afinal de contas, as ovelhas são animais que enxergam muito mal e um passo em falso seria fatal naquela travessia tão difícil. E é exatamente assim que Deus age conosco. Deus sabe o quanto nós somos limitados, pecadores e que nós muitas vezes não conseguimos enxergar as situações como Ele as enxerga. Por isso Ele caminha ao nosso lado para nos guardar, independente se o vale que nós estamos atravessando é físico, emocional ou espiritual. Ou, meu querido irmão, independente da situação que você está vivendo hoje, coloque a sua fé no Senhor. Faça como o rei Davi quando ele disse que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, quando ele disse isso, ele não estava dizendo que tudo daria certo, que tudo seria mil maravilhas. Não. Ele disse que se o Senhor fosse o seu pastor, se o Senhor estivesse com ele, nada lhe faltaria. A própria presença de Deus já é o nosso consolo, já é a garantia da vitória. Assim como Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, ou seja, a minha presença é suficiente na tua vida, porque na sua fraqueza é que o meu poder se aperfeiçoa. E da mesma forma, Deus está dizendo isso para você hoje. Amém? E por isso nós vamos orar agora. Eu quero interceder pela sua vida. Eu quero pedir que o Senhor traga paz, consolo e principalmente que Ele comece a trabalhar na sua vida. Oh, meus irmãos, a coisa mais linda do mundo é quando uma pessoa abre o coração para Jesus e aí então ela começa a ver as coisas mudarem. Em primeiro momento parece que tudo começa a ficar desordenado, mas na verdade é Deus mexendo nas peças, é Deus trabalhando em seu favor. E você precisa ser grato, você precisa enxergar a sua vida com os olhos da fé, crendo que o Senhor é fiel e que Ele jamais te abandonará. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua santa presença neste momento para Te louvar e Te agradecer por mais um dia de vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pela nossa saúde, pelo ar que respiramos, e se estamos vivos, com certeza é porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Apesar das lágrimas, apesar das dificuldades, apesar muitas vezes da família em que nós estamos, do lugar onde nós frequentamos, o Senhor tem sido muito presente, muito fiel. Aliás, o Senhor jamais nos abandonará, como diz na Tua palavra. E por isso eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor já tem cuidado de nós. Mas, ó Deus, eu intercedo agora pela vida deste irmão e desta irmã. Eles ainda, meu Pai, estão com tantas pendências, tantas questões a serem resolvidas. E eu sei que muitos que estão me ouvindo agora, a família já os abandonou. Eu sei que os próprios filhos, eu sei que os pais, os irmãos, parece que ninguém reconhece o valor dessa pessoa. Mas, meu Deus, ela está agora derramando lágrimas na Tua presença. E eu creio, meu Pai, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que Ele está vivo e que Ele tem poder para mudar qualquer situação. Senhor Jesus, eu Te peço, haja na vida dessa pessoa. Não deixa, meu Pai, ela desistir, não deixa ela retroceder. Meu Deus, eu preciso que o Senhor tome conta desta vida. Senhor, faça o impossível acontecer. Jesus, nós estamos aqui com o coração quebrantado
E a tua palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não resistirá. O Senhor ama aqueles que te buscam de todo o coração. E por isso nós estamos aqui, meu Pai, colocando a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Senhor, eu fico tão feliz quando eu fico sabendo de crianças que têm orado aqui junto comigo. Oh, meu Deus, eu te peço também pelos pequeninos. Senhor Jesus, livra-os do mal. Dá-lhes, Senhor, um futuro e uma esperança. Que eles venham crescer nos caminhos do Senhor. Que eles possam ser protegidos durante a adolescência e também na fase adulta. Oh, meu Pai, a tua promessa é que o Senhor vai cuidar de nós em cada situação, inclusive quando a gente estiver caminhando pelo vale da sombra da morte. Pai, a minha oração é por esta pessoa agora, que o Senhor aumente a fé dela e que ela não venha jamais parar de orar, que ela não venha quebrar essa corrente de oração e faça, Senhor, com que ela repouse em pastos verdejantes, conduza ela a águas tranquilas, renova a sua força, a sua fé. E neste momento eu oro por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes na alma e no corpo. E eu declaro a cura em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, passa, Senhor, do teu sangue sobre esta vida, sobre o alto da cabeça até a planta dos pés. Que esta pessoa seja curada agora, que ela seja liberta dos espíritos opressores, que ela seja liberta de todo o mal. Não é no meu nome, mas é no teu nome, Jesus, o nome que está acima de todo nome. Eu repreendo todo o mal e eu já te agradeço por tudo que o Senhor já está fazendo agora e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus.
pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos
e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença
E nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso
com essa decisão, e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu Te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida,
mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de
orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.